Picamos agora o ponto da Marta Pimenta de Brito, que é psicóloga, especialista clínica e do trabalho. Olá, Marta. Bem-vinda à Sociedade Civil. Olá, muito obrigada e boa tarde a todos. Boa tarde, Marta. Algo que já de si é pesado e que carrega estigma e preconceito. Suicídio. Pré e durante o Covid. Alterações? É verdade, não é fácil estar a falar sobre este tema dando os números. Por ano suicidam-se 800 mil pessoas. Isto quer dizer a cada 6 meses 400 mil, isto quer dizer uma a cada 40 segundos. E eu repito isto muitas vezes porque realmente qualquer um de nós, quando pensa que alguém perto de si pode estar a cometer suicídio a cada 40 segundos, nós que andamos sempre a correr no dia-a-dia, talvez começamos a pensar e a agir de uma forma diferente. Parece que nós ainda não temos propriamente os dados se este número vai aumentar a nível mundial, mas toda a ciência nos indica para que a situação não melhore. Porquê? Porque a pandemia veio trazer ainda mais fatores de risco àqueles que nós já tínhamos. E como as minhas colegas anteriormente falaram, esta questão da depressão, da ansiedade, do stress, não é uma questão nova, é uma questão que vem já estando presente na nossa sociedade há alguns anos. E, portanto, por exemplo, no Fórum Económico Mundial, este ano em Davos, já se falava, e foi no início, foi em janeiro, já se falava na pandemia que era a depressão, e ainda não se previa propriamente termos esta pandemia à escala global. Já tinham aparecido em alguns países alguns casos, mas não se previa isto. E principalmente aqui na Europa, em que nós tínhamos um certo controle sobre a nossa vida, isso parece que foi tudo muito rapidamente posto em causa. E neste momento aquilo que eu sinto, quer no acompanhamento que tenho feito às empresas, para onde sou chamada tipo bombeiro para ajudar, quer no próprio consultório em que as pessoas, mesmo a trabalhar em grandes organizações e mesmo com bons salários, acabam por vir ter comigo à psicologia na sua hora de almoço porque não se sentem bem, porque se sentem desesperados e perdidos na vida. Eu penso que isto nos diz muito já da situação que as pessoas estão a viver ou já estavam a viver no seu dia-a-dia. Marta, é isto que chama primeiros socorros em saúde mental? Aquilo que eu chamo primeiros socorros em saúde mental é todos, independentemente de sermos psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, ou seja, termos formação em saúde mental, que saibamos socorrer até chegar à ajuda profissional especializada, porque muitas vezes nós, quando vemos, por exemplo, um colega de trabalho que se sente mais triste, que até desabafa connosco, que tem uma angústia profunda, nós muitas vezes dizemos coisas como: toma umas vitaminas e isso passa, ou vai sair à noite que isso passa, ou tendemos, como não temos conhecimento suficiente, a desvalorizar. Isso é apenas uma tristeza. E aquilo que eu chamo primeiros socorros, e não sou só eu, há todo um grupo internacional a trabalhar com os média no sentido de se formar a população sobre o que é isto de ter depressão, o que é que se deve dizer, como é que se deve reagir perante aquela situação, mas também podemos estar a falar de ansiedade. Por exemplo, assistir a um ataque de pânico pode ser algo bastante confuso, quer para quem está a ter o ataque de pânico,
quer para quem está à sua volta, porque pode até confundir com o infarto. E, portanto, estes pequenos conhecimentos, quer dizer, não vão tornar a pessoa nem psicólogo, nem psiquiatra, nem enfermeiro especialista em saúde mental, mas vão acabar por ajudar-nos até a nós, profissionais de saúde mental, porque quem está à volta de uma pessoa com um problema de saúde mental tanto pode servir como facilitador como uma barreira, porque aquele cônjuge, por exemplo, ou aquele pai que vê o seu filho com uma depressão, tanto pode dizer, não, tu não precisas de psiquiatra nem de psicólogo, porque isso é só para os malucos e tu estás apenas triste por isto assim assim, e está a servir de barreira, ou então até pode servir de facilitador, porque diz, esta tristeza não é normal e, portanto, vamos recorrer à ajuda profissional especializada. Ou seja, por exemplo, incluir estes primeiros socorros em saúde mental em conteúdos pedagógicos nas escolas? Por exemplo, pode ser uma nas via, aulas mas de cidadania? pode não ser só nas escolas, porque eu quando estou a falar na população, estou a falar em geral, nas próprias empresas, nas próprias organizações, nos próprios meios de comunicação social. Ou seja, eu penso que a abordagem tem que ser geral, a nível da população. Porque em massa e transversal. A questão da saúde mental não atinge apenas as crianças e os jovens. Atinge todas as faixas etárias. Por exemplo, nós temos serão eles índices os líderes bastante do amanhã, elevados. Serão eles os gestores, os empreendedores, e serão eles que daqui a uns anos estarão no mercado de trabalho, não só nas empresas, nos recursos humanos, mas também em postos-chave de liderança, não é? Verdade, mas não nos podemos esquecer de quem está agora, porque esta pandemia, a nível de doença mental, é atual. Não é só a questão do futuro, é questão de agora. Eu tenho trabalhado com líderes de organizações que não sabem como agir perante determinados casos de doença mental que têm. E ainda há pouco a Teresa estava a dizer, 3 em cada 5 pessoas nas nossas organizações têm um problema de doença mental. E esses próprios líderes, não é por mal, mas não foram formados nesta área. E, portanto, também eles, porque estão agora, e isto é uma questão urgente, se nós estivéssemos a falar há 15 anos atrás, eu concordaria consigo porque estávamos a perspectivar, mas esta questão é urgente neste momento. Não vamos pensar só no amanhã, vamos pensar no agora. Por isso é que falo na transversalidade ao nível das várias gerações que temos na nossa sociedade. Ainda há pouco lhe queria dizer, por exemplo, nós temos índices de depressão elevada ao nível da nossa população sénior. E esta pandemia ainda veio agravar mais a situação, porque ainda isolou mais esta população. E, portanto, como vê, não são só as crianças, mas também os adultos, e os adultos de várias idades, os adultos em idade ativa e os adultos também que já estão na sua reforma. Marta Pimenta de Brito, obrigado pela simpatia e pela disponibilidade que teve para estar connosco aqui no Sociedade Civil. Obrigada eu. Obrigada eu. Deus.